Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Caros amigos e amigas, essa semana o Visão Espírita retorna aos nossos lares com muita alegria. Temos o prazer de receber aqui conosco Divaldo Pereira Franco e o nosso querido José Antônio Luiz Balieiro. O programa Visão Espírita continua com a sua mesma proposta, através da informação, esclarecer fatos e a estrutura da doutrina espírita. Nesse sentido, Divaldo, o Visão Espírita, desde da sua primeira edição, traz uma questão que é fundamental para a doutrina espírita. Uma doutrina cristã. Foi muito grande a nossa surpresa quando, num dos primeiros programas, o retorno que nós tivemos através da audiência foi de que muitos não sabiam que a doutrina espírita era uma doutrina cristã. Acredito que se faça essa confusão em função dos fenômenos que, na primeira parte da doutrina espírita, até na produção da obra de Allan Kardec, ela se faz presente. A questão da comunicabilidade entre o espírito encarnado e desencarnado. Eu queria uma palavra sua a respeito desse caráter cristão da doutrina espírita. Caras amigas e caros amigos telespectadores, nossos votos de muita paz. Foi Jesus quem denominou o Espiritismo como doutrina cristã, porquanto ele estava próximo aos dias do testemunho, e na última jornada a Jerusalém, ele referiu-se àquela hora de amargura que estava prevista para a sua jornada terrestre. E isso causou um grande impacto aos companheiros. No inconsciente, é claro, aguardava-se o Messias, porém um Messias belicoso, aquele que viesse dar a Israel o trono da governança mundial. E quando eles se deram conta realmente que Jesus viera para o martírio, uma nuvem de tristeza tomou conta de todos. E Pedro, tomado pela angústia, disse-lhe: não nos deixes órfãos. Era o pedido de um amigo. E Jesus, tomado de compaixão, redarguiu: eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará o Espírito Consolador, que é o Espírito de verdade, o Paracleto, aquele que o mundo ainda não conhece, e quando ele vier, ele vai repetir as minhas lições e dirá coisas novas que ainda não podeis suportar. Essa resposta vai identificar mais tarde o que os diversos religiosos chamarão a segunda volta de Jesus. E essa deu-se, através da história, de muitas maneiras, porém, de uma forma retumbante, foi no século XIX. Quando os fenômenos paranormais, os fenômenos metapsíquicos, como se queiram chamar, começaram a eclodir em vários lugares simultaneamente. Em particular, na noite de 31 de março de 1848, em Hydesville, a província de Rochester, em New York, nos Estados Unidos. Aqueles fenômenos curiosos, que o próprio Kardec chamará mais tarde fenômenos de curiosidade, se transfeririam para a Inglaterra, depois para o continente europeu. E convidado o professor Rivaio, que é o seu nome real, a examinar esses fenômenos, ele teve a dúvida. Era um homem lógico, era um homem racional. A velha tradição do pensamento iluminista francês estava nele muito bem definida. Mas depois que ele observou os fenômenos, ele chegou a uma conclusão curiosa. Como pode uma mesa que não tem cérebro e nervos pensar? Eu somente acreditarei nisso quando me deem provas que confirmem essa possibilidade. E essas provas foram-lhe dadas na residência de uma senhora, Madame Plenemaison, na última terça-feira de maio de 1855. A partir dali, ele viu que se tratava de algo que transcendia a frivolidade e foi estudar os fenômenos. Com seu critério de observador e ao mesmo tempo de cético, que estava iluminado por uma doutrina
que na hora estabelecia as diretrizes de segurança do pensamento filosófico, que era o positivismo, ele começou experiências em toda parte e chegou à conclusão de que esses fatos tinham uma causalidade, porque eram fatos inteligentes. Portanto, as causas deveriam ser inteligentes. E chegando a essa conclusão, ele resolveu publicar o resultado do seu trabalho, dando lugar ao nascimento de O Livro dos Espíritos, que foi publicado a 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, Palais Royal, portanto, lugar de maior destaque na cultura francesa. Essa data, 18 de abril de 1857, é considerada por nós como a data do espírito imortal. E outras obras foram publicadas. Logo depois, uma obra dedicada ao estudo da paranormalidade, da mediunidade, em 1861. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho, o início dele, a sua apresentação é fascinante. As estrelas que estavam nos céus caíram sobre a terra e, sob o comando de uma grande voz, era, portanto, a volta do Cristo, e as estrelas eram os espíritos luminíferos que vinham trazer as informações. E é no Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec, sob a direção das entidades guia da humanidade, estabeleceu que era uma doutrina cristã. Por que cristã? Porque era a única que possui os elementos básicos para proporcionar à vida aquele anelo de todos nós que é a felicidade. Mas não era apenas a repetição dos fenômenos, era uma transcendência filosófica ético-moral. Então o Espiritismo passou a ser chamado a terceira revelação judaico-cristã. A primeira é a de Moisés, o Decálogo. A segunda, a dele próprio, o amor. E a terceira, a da reencarnação, a doutrina espírita. E todo o Evangelho, apresentado pelos Espíritos imortais e comentados por Allan Kardec, os textos, é uma evidência que se transforma em fato de que o Evangelho está trazendo no Espiritismo a mensagem perfeita de Jesus, que aparece em toda a sua magnificência. E é fascinante notar que no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec interroga qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir-lhe de modelo e guia. E a resposta é a mais sintética da filosofia universal: Jesus. Jesus é esse protótipo que Ernesto Renan dizia ser o vulto mais notável que dividiu a história da humanidade, antes e depois do seu evento. Desta maneira, o Espiritismo é uma doutrina eminentemente cristã, porque restaura os ensinamentos de Jesus, trazendo-lhe toda a doutrina para o crivo da observação científica contemporânea, que vem confirmando os textos divulgados na codificação e acrescentando graças às técnicas e aos estudos profundos da mentalidade odierna. Ótimo. Divaldo, tivemos a oportunidade de acompanhar a sua entrevista dada na Rádio 79 para o nosso querido amigo César Jarney. E eu vou explorar um pouco mais um tema abordado por você. A questão do processo de ensino e aprendizagem, os modelos pedagógicos. A gente denota que na área da saúde, mesmo na área da ciência, hoje, muitos dos movimentos incorporam princípios que são próprios do cristianismo e da doutrina cristã. Eu estou me referindo, por exemplo, à questão, hoje não se transfere simplesmente conhecimento, né? Na busca pela aquisição de novas competências, habilidades e atitudes corretas, nós submetemos esses jovens a determinados tipos de experiências. Diferente daquele academicismo onde a gente só transferia informação. E a doutrina espírita nos coloca isso de forma muito clara, muito prática. Esse modelo pedagógico, ele tende a ser aprimorado e tende a absorver mais princípios que são próprios da doutrina espírita, não? Sem dúvida. Merece considerar que Kardec, professor Rivaio, estudou com Pestalozzi em Verdun, a melhor escola da época, e Henrique Pestalozzi é considerado na psicopedagogia como sendo o homem que dividiu a história da própria pedagogia. Ele é o criador da escola moderna, das técnicas de educação infantil, as mais amplas e as mais compatíveis com o desenvolvimento intelectual da criança. Kardec, então, sendo um homem modelar,
estudioso de Platão e de Sócrates, traz uma dialética, que é das perguntas e respostas à maneira socrática no sofisma. E o Espiritismo nasce como uma filosofia de bases sociológicas na ética do amor. O postulado básico pode ser exarado na questão 658 do Livro dos Espíritos, letra B. Quando Kardec, estudando os deveres dos filhos para com os pais idosos, consegue acrescentar que é somente através da educação, mas não a educação convencional, aquela que se aprende pelos livros, mas aquela de natureza moral que se transmitem pelo exemplo, é que se pode lutar contra o materialismo e a crueldade. E, naturalmente, tornou a doutrina espírita uma das técnicas mais eficazes para a moderna pedagogia. Dessa maneira, o Espiritismo é uma doutrina que traz os seus postulados, demonstrados cientificamente, para a área da filosofia, mas da filosofia pedagógica, incorporando ao nosso dia a dia aquele modus operandi, as suas manifestações mais profundas, de tal maneira que passem a fazer parte do nosso cotidiano. Porque o espírita é o indivíduo que se torna hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as suas más inclinações, conforme Kardec o definiu, mas dentro de um método muito especial. O Espiritismo, como ciência, tem a sua metodologia própria, e a ciência convencional não tem recursos para poder examiná-lo, porque o Espiritismo tem a metodologia da mediunidade. E a mediunidade é um meio através do qual os espíritos demonstram a sua imortalidade. E como não podemos obrigá-los a vir ter conosco quando queremos, esse fenômeno é muito sutil, que ocorre independentemente da vontade do examinador. Mas onde quer que se manifeste, sempre ele traz uma universalidade, demonstrando que a fonte original é sempre a mesma. Desta maneira, o Espiritismo vem incorporando as novas técnicas, desde os fenômenos fisiológicos apresentados por Pavlov na educação, aos fenômenos psicológicos de Piaget e do Dr. Ré na Suíça, para mostrar que o Espiritismo faz parte do nosso cotidiano. Não é uma doutrina para certas ocasiões, é uma filosofia existencial, comportamental, para todos os momentos da nossa vida. E como disse o próprio Kardec, se a ciência é um novo postulado a apresentar, o Espiritismo aceitá-lo-á e o incorporará como parte das suas próprias conquistas. Eu gostaria de perguntar ao Divaldo sobre a paz. Você se envolveu de uma maneira muito ímpar com relação à paz, inclusive junto à Unesco, um órgão da ONU. Gostaríamos que você nos falasse sobre isso, como anda o movimento e como está o seu relacionamento com a Unesco para propagá-la pelo mundo. Quando eu completei 70 anos, uma idade, portanto, expressiva, eu dei um balanço na existência. Havia me dedicado, quanto possível, à divulgação e vivência do Espiritismo. Porém, depois de visitar penitenciárias, presídios, os dos mais terríveis na Terra, na América Latina, aqui no Brasil e em outros países, eu me dei conta que poderia fazer algo mais. Falamos muito sobre paz, mas com uma coisa remota, a paz dos mortos, a paz da sepultura, requiescat in pace. Isso não existe. Dei-me conta que a paz é o resultado de uma dinâmica e para que ela tenha valor é necessário que ela seja atuante. Comecei a pensar o que fazer. Ao invés de cruzar os braços ante a violência e de ficar ditando normas para que os governos realizassem, resolvi-me ser um homem de paz. E me recordei que um dia perguntara a Mohandas Karamchand Gandhi qual é o caminho da paz. E ele disse, a paz não tem caminho. A paz é um caminho. É a própria paz interior que se irradia. E procurei adir a esse pensamento de Gandhi a história maravilhosa de Gabriela Mistral, no seu poema, graças ao qual ela granjeou o Prêmio Nobel de Literatura para o Chile. É servir. Porque os rotarianos têm uma frase básica asseverando que aqueles que não vivem para servir não servem para viver. É uma bela frase, para mim com sabor pessimista, porque eu diria aqueles que não vivem para servir ainda não aprenderam a viver, porque todos nós servimos para viver. Modificamos os nossos padrões, procuramos ter novas metas e naturalmente mudamos de atitude perante a vida.
Convidei amigos para nós visitarmos bairros turbulentos em Salvador e falarmos sobre a paz. Demonstrar que a paz é possível, desde que nós não exijamos nos outros, porque estávamos acostumados a querer que os governos criem a paz. A paz é o resultado da nossa conduta. Por isso que Jesus disse com sabedoria: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo doa, eu a dou como somente eu a posso doar. Vamos decodificar isto. É o resultado da nossa conduta interior. Uma consciência tranquila, um caráter reto e uma conduta exemplar. Aquele que tem essa trilogia de valores tem paz. Não importa se ele tem religião ou se não tem religião. A religião é uma metodologia para tornar o indivíduo melhor. Eu, pessoalmente, prefiro um ateu de caráter cidadão a um religioso pusilânime, como aqueles que nós diariamente encontramos. Então, a proposta era um movimento, você e a sua paz, para poder atender ao mundo e, naturalmente, levar o que há de melhor. Quem é tão pobre que não tem um sorriso para dar? Quem é tão brutal que não pode, no momento, ceder o passo a alguém? Quem é tão míope que não pode enxergar o seu irmão invisível? Aquele que foscila nas situações deploráveis da sociedade. Dar-lhe um sorriso de gentileza, demonstrar que ele é uma criatura e que se encontra numa situação infeliz porque não teve a ventura, a circunstância, o fator que lhe propiciasse uma vida mais digna. Mas o resultado não foi o que eu esperava. As pessoas não se interessavam. Nós iniciamos nas escolas. Então eu me lembrei de Castro Alves, a praça é do povo como o céu é das aves. Então, nas prefeituras locais, da periferia de Salvador, nos bairros mais violentos, nós fomos colocando palanques alto-falantes, colocando spotlights com a permissão das autoridades locais e falando a quem viesse nos ouvir. O movimento cresceu, hoje já se espalhou por grande parte do território nacional. Há 2 anos apresentamos-lo na ONU e nós, em 2005, fomos agraciados por um órgão da Suíça, um organismo internacional, como embaixador da paz no mundo. Mas são títulos. O importante é que eu possa, e nós, ser aqueles indivíduos pacíficos e pacificadores, cuja vida seja um espelho que reflita a excelência da paz. Já conseguimos levar o movimento à Inglaterra, à Suíça, à Bélgica, à França, à Espanha, Portugal e etc. E aqui na América Latina também a diversos países. E no Brasil, desde Manaus até Porto Alegre, Novo Hamburgo, tivemos a oportunidade de apresentar o nosso movimento. O objetivo não tem caráter político nem religioso. É a mudança do mundo para a verdadeira paz. E na hora em que nós mudarmos para melhor, o mundo se tornará profundamente melhor. Então, é um pacto emocional com a Unesco, que no ano 2000 apresentou um manifesto em favor da paz, constituído de 6 itens. Mas se nós olharmos, eles são tão cristãos que comovem. Primeiro, preserve a paz. É um postulado simples. Não é necessário que sejamos uma nova Madre Teresa de Calcutá, ou um Albert Schweitzer, ou um Gandhi, ou um Chico Xavier. Basta que onde estejamos, preservemos a paz. Segundo, não criemos atos de violência, não geremos essa resposta da violência do indivíduo. Sejamos nós aquele que sorri ante a dificuldade e aquele que educa. Porque na educação, como já o disse e repetia Allan Kardec, dispomos dos meios exequíveis para proporcionar a paz. O terceiro, seja tolerante. Ser tolerante não é ser conivente. Conivir é estar de acordo com o erro. Ser tolerante é poder manter um espírito de compreensão do direito do outro. Quarto item, aprenda a ouvir para entender. Todos nós temos facilidade de expor os nossos problemas, mas não nos interessam os problemas alheios. Eu sou você, porque eu me reflito no espelho que você é. A sua conduta afeta a minha e vice-versa. Por fim, preservar a natureza. É o quinto item da Unesco. E, naturalmente, encerrando com um de natureza cósmica, que é exatamente esse que diz respeito a redescobrir a solidariedade. Então, redescobrir a solidariedade é voltarmos a ser solidários. Abandonamos a solidariedade, somos solitários. A Unesco propõe que, sendo solidário, nós não estaremos solitários.
Com esses itens, a Unesco disse no ano 2000 que poderia mudar o mundo, mas veio o 11 de setembro, a tragédia, o terrorismo e toda a pulsão de violência que está adormecido em nós, veio a fluxo e voltamos à barbárie desses dias tumultuosos, o que não impede, no entanto, a paz. Poderemos mantê-la e saber que este é um ciclo, que este é o desbordar de paixões previsto por Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo 14, que nós comemoraremos os 150 anos, logo mais no ano de 18, e nós poderemos observar que esse esforço pela paz é profundamente cristão, porque Jesus era um homem de paz. Ninguém ficava indiferente à sua presença. E a sua mensagem é a grande revolucionária para mudar o mundo, terminar este ciclo e começar a era do espírito imortal, porém no mundo de regeneração. Divaldo, é tanta coisa que a gente fica embevecido e infelizmente nós temos pouco tempo. Eu vou me reportar novamente à sua entrevista à rádio, quando você coloca que existe uma tendência de nos distanciarmos da visão cartesiana de mundo e mesmo de universo, saindo daquele modelo máquina, daquele modelo engrenagem, e enxergar o universo como um pensamento. Você faz essa abordagem tentando colocar Deus no centro. As obras de Joana de Ângeles, também abordando a psicologia espírita, que vem na sequência da transpessoal, nos coloca que traduzimos os nossos desejos e as nossas vontades através do pensamento. E você, nessa última resposta, coloca bem a intenção e como um pensamento pode nos remeter a uma ação. Eu queria que você explorasse um pouco mais como o desejo e a vontade pode nos colocar numa direção, através da prática do Evangelho, sim, mas na direção correta. Allan Kardec perguntou às entidades venerandas, na questão 742, por que existe a guerra? E a resposta é de uma beleza filosófica profunda, por causa da predominância da natureza animal do homem e a ausência dos seus valores espirituais. E que pretende Deus com a guerra? O progresso da humanidade. Porque através da luta, nós desenvolvemos a tecnologia para podermos ganhar o inimigo. E ao apresentar a vitória do inimigo, essa tecnologia passa. Nós vemos que depois da Segunda Guerra Mundial, a tecnologia preventiva da guerra e ao mesmo tempo própria para a guerra, deu-nos um progresso que chega hoje à cibernética e à comunicação virtual. É necessário, então, que nós combatemos a predominância dos nossos instintos. E um grande antropólogo americano, o Dr. Watson, diz que a primeira manifestação emocional da criatura humana foi o medo, que nós agredimos porque temos medo, já que a segunda emoção do indivíduo é a ira, e a mais recente é o amor. Então nós estamos nesta fase primária, em que o universo é aquela máquina estática da violência, o violento consegue predominar. É um equívoco, porque o próprio caos é resultado de uma lei desconhecida que funciona dentro desse maravilhoso organismo que é o universo. Quando o notável Dr. James Jeans asseverou que o universo não era mais uma máquina, mas era um grande pensamento, eu me recordei do Dr. Virchow. Ele teve a coragem de acabo de descobrir o espírito, 1966, em Londres. O espírito, para mim, é um ser de interação universal, semelhante à eletricidade e à gravidade, reticências, que pensa. Utilizo-me da palavra inglesa mind, mente, para dizer que o espírito é formado de mindoms, de partículas de mente. Portanto, estamos na física quântica. Ele não é um ser etéreo, vazio, conceptual. É um ser que tem um peso específico, que lhe é dado pelo perispírito, o corpo astral, e que é completado pela matéria, que é o veículo pelo qual ele se expressa. Então, o pensamento é o dínamo gerador de energia. Daí o velho ditado: dize-me o que pensas e eu direi o que tu és. Tudo começa no pensamento. E é fascinante que a revista Nature, apresentando agora os seus 125 anos, sugeriu que os cientistas do lado materialista debatem-se em vários enigmas, entre os quais 5 pontos básicos para os quais eles não têm uma resposta.
a origem da vida, como é que este caldo de glicemia, de determinadas substâncias, de repente transforma-se na memória. Como é que uma emissão de uma onda eletroquímica pode nos dar beleza para identificar o conteúdo de uma flor e para podermos imaginar uma galáxia. Portanto, deixa-nos entrever o universo pulsante, o universo pensante e, acima de tudo, o pensamento. Mas não é novidade. Porque quando Allan Kardec perguntou aos espíritos quem é Deus, e a mim isto é fascinante, porque sempre a pergunta foi formulada errada. Sempre se perguntou quem é Deus. É uma pergunta antropomórfica, porquanto o verbete quem significa o homem que. Allan Kardec, que era um profundo conhecedor de 5 idiomas e era um mestre da língua francesa, escreveu gramática para os verbos, a irregularidade dos verbos franceses, os mais irregulares neolatinos, ele faz a pergunta, qu'est-ce que Dieu? Que é Deus? A inteligência suprema e a causa primeira do universo. Definiu sem limitar, porque definir é colocar dentro de palavras, mas Deus é o exterior, não é o conteúdo, é o continente. E dentro dessa expressão de continente e conteúdo, ele é o pensamento. E nós não somos partículas de Deus, somos gerados no psiquismo divino, não somos eternos. Eterno é ele que precede ao tempo e ao espaço. Nós somos imortais desde quando fomos criados. Então, o pensamento é a grande máquina, hoje utilizada pelas demais ciências médicas para restabelecer a saúde das pessoas, já que a Organização Mundial de Saúde afirma não existem doenças, existem doentes. Pessoas receptivas à instalação da vida micro-orgânica destrutiva, aos fenômenos de somatização dos conflitos emocionais, portanto, na área do sentimento e do pensamento, demonstrando que na hora em que nós mudarmos o pensamento, mudaremos o mundo. Poderemos dizer, com a velha frase, dai-me uma alavanca e eu suspenderei o mundo, apresentada por Arquimedes. Então, dai-me um pensamento correto e eu tornarei o mundo melhor. O Wilson, me permita, para que nesta finalização com Divaldo, comente o que há de mais atual envolvendo-o. E é a mensagem do Dr. Bezerra, que psicofonicamente você nos proporcionou na reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Estamos no momento máximo da nossa evolução sociopsicológica, digamos em linguagem kardeciana, intelecto-moral, em que desenvolver apenas a mente não é suficiente, porque nós alcançamos as estrelas e não conseguimos a paz. Penetramos nas micropartículas, no bóson de Higgs e, no entanto, matamos, como está ocorrendo em todo o planeta nos diferentes segmentos sociais. É necessário, sobretudo, a nossa decisão cristã, a nossa coragem de enfrentar o mundo com as armas, entre aspas, não só da fé, mas também da decisão de não ceder passo ao mal, não conivir, tolerar, porque é dar o direito do outro ainda ser atrasado, talvez, de ser mais adiantado do que nós, possivelmente, mas não conivir com as suas atitudes indignas, trabalhando para que o indivíduo se transforme. O venerando apóstolo do Espiritismo do Brasil, Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, vem ao Conselho Federativo Nacional conclamar-nos a todos a austeridade, a volta àqueles princípios básicos kardecianos, porque nós temos uma tendência, e verificamos na vida prática, que tudo quanto se generaliza perde em profundidade ou que ganha extensão. Se pegamos um vasilhame e colocamos numa superfície plana, cresce muito na horizontal, mas nenhuma profundidade. E como o Espiritismo hoje consola milhões de pessoas, surgem também as ideias esdrúxulas, as ideias esquisitas, as egóicas, as pseudocientíficas, de indivíduos que querem acrescentar alguns apêndices ou querem propor uma atualização. O Espiritismo é profundamente atual, marcha ao lado da ciência, avança com ela e não se deixa ultrapassar. O venerando amigo vem nos convidar para que vivamos esses postulados, ao invés de estarmos apenas a repeti-los. Divaldo, eu gostaria de que você levasse os nossos agradecimentos
por onde você caminha. E te pediria uma mensagem final para o Visão Espírita. Ame, querido amigo. Querida amiga, ame. Quando nós amamos, nós atingimos a plenitude. Quando nós queremos ser amados, somos aquilo que Jung fala na sua psicologia, crianças feridas. Surgiu recentemente uma proposta, eu estou com muita necessidade de colo. Todo mundo quer colo, mas ninguém quer dar colo. É uma necessidade imperiosa darmos o colo. Propomos a vocês, caras amigas e caros amigos, que seja o colo da solidariedade e que o amor seja a terapia sublime preventiva e a terapia sublime curativa de todos os males. Muito obrigado. E assim, com essa mensagem, o Visão Espírita se despede, aguardando a todos na próxima semana. Até lá.